Hoje nós vamos conhecer a história do Bruno, um menino que nasceu literalmente da morte do pai e que busca se reconstruir na infância. Quem conta essa história é Ricardo Tiesi, o livro Objetos na Penumbra. O Ricardo é uma pessoa com quem eu tive a honra de compartilhar o meu curso de jornalismo. Enzo, roda a vinheta. Aê! Obrigada por estar aqui. Então, dê seu like, inscreva-se no canal, assine o sininho das notificações, comente, compartilhe e vamos levar os nossos vídeos para mais gente. Um beijo e bom vídeo para você. Olá! Quando eu digo que o Bruno, nosso protagonista e também o narrador, nasceu literalmente da morte do pai, eu falo exatamente a verdade. Ele nasceu da última relação que o pai teve com a mãe, mas o pai morreu logo depois de fazer o Bruno. Então imagine uma circunstância em que a mãe se vê grávida, né, e sozinha, mas é meio que trágico. A história do Bruno começa de uma tragédia. E quando ele se apercebe desses elementos, ele procura reconstruir, aos 40 anos, ele procura reconstruir alguma coisa para entender essa vida que se fez de amigos que talvez não fossem tão amigos lá na escola, que se fez de momentos em que viu o pai indo buscar o filho ao final do dia, quando chovia, em momentos em que ele se sentiu apaixonado pela garota mais popular, mas aquele que era amigo dele talvez tenha ficado com essa garota. Ou seja, o Bruno, ele tem um monte de lacunas na vida dele, que aos 40 anos ele tenta preencher. Ele tem uma foto e na foto estão 3 amigos. O Marlon, que era o perdedor na época da escola. Um garotinho acima do peso, um garotinho que estava sempre solitário. O Rafael, esse Rafael, era o popular, tá? O cara dos esportes, muito bem visto. O pai sempre estava muito presente na vida dele, né? E aquela coisa que eu falei de ir buscar. Os olhos do Bruno se enchiam quando ele via o pai do Rafael indo buscá-lo e tal. E a Karina, a mais bonita, a mais popular, por quem o Bruno era apaixonado. Esse livro tem 2 partes. A primeira parte é o fim da primeira vida e a segunda, o começo da segunda vida. Então, no fim da primeira vida, a gente percebe o Bruno tentando montar esse quebra-cabeça. O Bruno indo atrás desses amigos. Ele tinha uma foto na qual os 3 estavam. E a gente vai ter, para esse renascimento do Bruno acontecer, uma morte. Então veja como o livro vai retomando, como o Ricardo é roteirista, como o roteiro é super bem amarrado. A gente tem uma história na qual ele nasceu da morte do pai e ele vai precisar morrer para conseguir se reencontrar enquanto homem que era esfacelado antes. Esses 2 momentos vão mostrar também perspectivas muito diferentes desses amigos, né? O Rafael fez direito, o pai seguiu a carreira do pai. Só que quando o Bruno sai atrás e consegue reencontrar essas pessoas, a vida do Rafael é muito diferente. Não economicamente ou socialmente diferente, mas pessoalmente muito diferente daquele rapaz tão aparentemente seguro com quem o Bruno conviveu. Eles convivem do jardim da infância ao final do ensino médio. Então, imagine a construção desses amigos que foram muito próximos quando pequenos e cuja adolescência foi meio que afastando um pouco, e houve situações ali no ensino médio que, por vários motivos, vão os afastar ainda mais. Então, falei do Rafael. O Marlon era o perdedor, o menino gordinho, o menino que sofria uma porção de o que hoje a gente chama de bullying.
Quando o Bruno reencontra o Marlon, é uma outra pessoa. Uma outra pessoa fisicamente falando. É um Marlon que também passou por uma porção de dificuldades, mas não pense que ele é um cara segura. Ele é um cara cuja segurança se apoia principalmente num motivo maior da mudança dele, que aparentemente é estético. E a Karina, a mais bonita, aquela por quem o Bruno era apaixonado, aquela que traz uma história lá de trás, que talvez tenha vivido alguma coisa com o Rafael, no momento meio que de traição ao Bruno, traição pelo Rafael, porque a Karina, na verdade, nem sabia do que acontecia. Tão diferente, de popular ao inverso, é uma pessoa tão solitária. O Bruno, quando ele vai atrás desse encontro, a gente vai ver que o encontro com esses amigos na idade adulta vai acontecer no hospital, numa festa de aniversário do Bruno, exatamente lá nos seus 40 anos, e na escola, adultos na escola. E são 3 momentos em que se resgata a professorinha lá do fundamental, da Jardim da Infância. O Jardim da Infância é um idílio pro Bruno. Parece que é o único momento da vida até ali em que ele foi feliz. Então resgata-se isso, resgata-se o prédio da escola, as situações são muito, muito peculiares e a gente percebe o quê? Aquilo que a gente faz hoje, nos encontros nos quais nós reencontramos amigos da faculdade ou do colégio e nos quais nós resgatamos momentos vividos lá atrás como se esses tivessem sido perfeitos. Talvez em relação ao que se vive depois. Os objetos na penumbra do Ricardo são objetos na nossa penumbra, na nossa escuridão, que podem vir à luz ou não, e que muitas vezes não dependem da nossa vontade para vir à luz. A tragédia na vida do Bruno, ela vem do nascimento e passa pela idade madura também, uma maturidade que ele está tentando construir. O livro tem o Ricardo, comecei a falar do Ricardo, né? Nós fizemos jornalismo juntos, mas ele enveredou pelo roteiro, né? E pelo cinema. Ele trabalhou no mestrado dele com o Lars von Trier. Então, assim, ele tem uma visão de composição dessa história. Ricardo, é só uma resenha, tá? Estou falando como leitora. De composição dessa história que nos causa tantas surpresas. É tudo tão imprevisível e ao mesmo tempo é tão amarrado que... Bom, não posso falar muito, mas assim, foi tão bom, porque teve um momento da leitura em que eu falei, Adriana, o seu nome é Bruno. Você faz as mesmas coisas, você vive as mesmas coisas, você procurou as mesmas coisas. E hoje, com 10 anos a mais do que o Bruno, né, nesse momento, eu percebo que talvez essa maturidade que eu vivo hoje, com as circunstâncias pelas quais nós passamos, seja mais ou menos o que todo mundo vive, mas que é tão difícil da gente se entender e se compreender. Enfim, é uma baita história e aguardem isso das surpresas. Falei dessa coisa de morte e de vida o tempo todo, que é o que aparece aí nesse livro. Falei dessas amizades que a gente tenta recuperar, mas depois, quando a gente encontra as pessoas, elas têm as marcas da vida, mas principalmente elas são diferentes, porque o tempo passou. E não são melhores ou piores do que foram. O livro, bom, Adriana, seu nome é Bruno, e o livro é maravilhoso. A editora chama-se Rua do Sabão. Aí eu fui procurar, né, porque esse nome, quando Dom João VI veio, no momento em que livros eram trazidos, né, para o Rio de Janeiro, e livros eram trazidos, na verdade, por editores, de pessoas de boa vontade, né, porque não havia leitores. Então, pessoas de boa vontade que se instalavam ali perto da Rua do Ouvidor com suas tipografias. E a Rua do Sabão era essa rua,
onde havia editores corajosos que tentavam trazer a literatura para o Brasil. Essa editora, ela tem um cuidado na curadoria do que eles vão publicar, né? Eu estava dando uma olhada no catálogo e, enfim, o Chese só podia publicar por uma editora como essa, tão especial como o Bruno e tão especial como ele mesmo. Bem, dê seu like nesse vídeo, dê seu like nesse livro, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e não tenha medo de voltar à infância para fazer as suas buscas e também não tenha medo do que você vai encontrar. Nós somos feitos por essa caminhada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!